Boa tarde, meus amigos do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Ouro Informática. Minha querida, boa tarde, pessoal. Faz tempo que a gente não... faz um bom tempo que nós trabalhamos juntos, né? Desde quando nós mudamos para nossa casa. Já foi para 2 meses, né? E minha esposa ficou em casa cuidando das coisas, né? Então nós estamos nos estabelecendo ainda lá, botando algumas coisas em ordem. Então, né? Ontem ela veio trabalhar comigo, onde foi terça-feira. Ela não pôde vir na segunda e terça-feira, né? Então, está me ajudando aí, está pintando os armários aqui, né? E dá uma boa tarde, pessoal. Boa tarde. Isso. Pessoal, é o seguinte, eu já rolei todas as paredes, né? Só falta a cozinha dos banheiros, que lá é um outro tipo de tinta, né? E eu vou deixar por último, então eu vou cuidar dessa parte da sala, dos quartos, corredor, né? Vou deixar essa parte pronta, depois a gente vai retirar esse plástico, né? Depois de finalizar tudo e fazer uma boa limpeza. Aí eu vou entrar nos tetos da cozinha, dos banheiros, é pequeno também, né? E deixar pronto, né? E o que acontece, gente? Eu estou utilizando uma tinta lavável, né? E ela é semi-brilho, né? Ela é semi-brilho. E o que acontece? Foram dadas duas demãos. Mostra o teto pra gente. O teto foi dado uma demão, esse teto, né? Ali tem 2 tetos, foram dadas 2 demãos. Entendeu? E cobriu bem, que é uma tinta fosca, né? Essa tinta aqui ela é semi-brilho, é acetinada semi-brilho. Tá? Em outras palavras, né? Ela é uma tinta que, dependendo, tá? Digamos assim, do substrato, da base, das paredes, da forma que elas estão, é necessário dar entre 2 a 3 demãos. Por quê? Aqui, por exemplo, nós temos as emendas, né? Onde foi feita aqui a colocação da porta, a gente aplicou a massa corrida, né? Lixou, aqui foi corrigido alguns pontos, né? E aqui embaixo da janela você pode observar também. Foi preparado, né? E vocês vão mostrar, pode abrir um pouco mais a câmera, para o pessoal entender como eu vou explicar, né? Aqui vocês observam que tem uma mancha, tá? Foram dadas 2 demãos, ela é uma tinta brilhosa, né? Acetinada sem brilho, entendeu? Se ela fosse uma tinta fosca, né? Igual no teto, por exemplo, uma demão, 2 no máximo, ela cobriria, né? Ela cobriria alguns defeitos da parede. Porque volta para cá, mostra pra gente de novo embaixo da janela, né? Nós não podemos de forma alguma dizer que isso aqui foi pintado. Pode abrir um pouco mais, pode cortar mais aqui para a claridade não atrapalhar. É bom deixar sempre abertas as janelas, né, se não estiver chovendo, para quê? Para ventilar, né? E as paredes secarem, né? Então aqui nós temos essas manchas. Essas manchas não podem ficar. Tá? Então foram dadas 2 demãos. Eu já dei 2 demãos também aqui no corredor. Tá? Aqui o teto também foram dadas 2 demãos. É uma tinta branca fosca. Depois eu vou pintar as molduras, né? E aí depois fazer o recorte, tá? Foram dadas 2 demãos. Aqui cobriu bastante, que não tem muito emenda, né? Tem aqui dos batentes, tudo, né? Aqui depois vamos corrigir esses buraquinhos também, tá vendo? Aqui é tudo corrigido, tá, pessoal? Então a gente tem que deixar o máximo perfeito, tá? Então você pode, depois da pintura pronta, a gente passar uma massinha, depois lixar e depois retocar com a pintura. Nesse caso, eu vou dar 2 demãos, tá? Em todas as paredes, certo? A tinta, ela está sendo preparada conforme o fabricante. Eu até pedi outra lata para o cliente, tá? Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Aqui, ela é diluída com água, tá? É uma tinta lavável, tá certo? A sua diluição, ela é feita de que forma? 10 medidas da tinta, né? De 1 a 2 medidas, a mesma medida de água, ou seja, você não pode pôr muita água, né? Ainda mais quando é uma repintura, por exemplo, paredes já foram pintadas. Então nós sabemos que essa parede, ela vai demorar em absorver essa tinta. Então todo o preparo foi feito, lixado, né? Corrigindo defeitos, né? Aqui vocês podem observar também, aqui onde foi corrigido esses defeitos aqui, ó, tá vendo? Não cobriu. Então a tinta ela tem que formar uma película para ela ficar uniforme, ela não pode ficar essas emendas, né? E é o que eu sempre falo por aí, é o que eu sempre falo nos vídeos. Por aí eu vejo algumas pinturas que são utilizadas esse tipo de tinta
Porque as pessoas muitas vezes elas acham que a tinta são todas iguais. Não, gente. Tinta acetinada semibrilho para tinta fosca tem uma diferença muito grande. A tinta fosca, a palavra já diz fosco, né? O que acontece? Quando você aplica ela em uma parede, dependendo da situação, até com uma demão você cobre ela. 2 demãos no máximo. Aqui eu vou ter que trabalhar com 3 demãos. E tem que ser diluído nas proporções corretas, né? A primeira aplicação da tinta, ou seja, dependendo da situação de paredes novas, a gente costuma dar uma afinada mais dela, né? Para poder ela cobrir. Depois a segunda demão, ela é feita, né, um pouco mais grossa, né? Ou seguindo aquelas recomendações do fabricante. Então, se você fizer isso, não tem problema algum. Mas se você está pintando uma parede e utilizando esse tipo de tinta, né, acetinado semibrilho, né, e as paredes não foram preparadas de forma correta, você vai ter dificuldade, né, em você cobrir. Então, é outra coisa. Eu até publiquei um vídeo, foi antes de ontem, né? Foi ontem, não me lembro. Eu explicando sobre as demãos de tintas. Por exemplo, onde foi dada uma demão aqui nessa sala. Hoje eu entrei com outra demão. O fabricante fala que é 1 hora por toque, né? E as demãos é entre 2 e 3 horas, né? Entre as demãos. Então é mais fácil fazer o quê? Eu aplicar a tinta hoje na demão, né? No dia seguinte eu venho, né? Porque que acontece? Eu dou tempo para essas paredes secarem para poder receber a outra camada de tinta. Então, faltou os 3 quartos, já comecei a fazer o outro hoje. E aí amanhã eu vou fechar todos os quartos, né? Depois fazer os recortes e aí a gente vai finalizar, tá bom? E depois eu vou voltar com o vídeo apresentando para vocês aqui toda essa pintura pronta, o chão devidamente limpo, tá certo? E depois farei um vídeo também explicando para vocês quanto foi que eu comprei para fazer essa pintura e quantos dias eu gastei, tá bom? Então mantenha-se conectado no canal, que aqui as coisas não param, as informações não param, tá certo? As informações são diárias, beleza? Mas não vai embora se deixar o teu like, eu tenho certeza que você curtiu esse vídeo e para você me dando valia. Tá joia? Pinta uma parede, não cabeça de cabeça. Basta prepará-las corretamente, utilizar uma tinta de boa qualidade e aí mãos à obra. Valeu, gente? Fui, um abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.